chapéus de palha aqui, eu sou o Felipe e hoje vou trazer para vocês o review do capítulo 924 de One Piece que você pode acompanhar no nosso parceiro One Piece X, o link está aqui na descrição. Assim também como o nosso grupo do Facebook, dá uma olhada lá, a gente interage bastante, é a nossa página para você ficar informado das nossas notícias e tudo mais. Então, deixa aquele seu like para ajudar bastante, se inscreve no canal se não é inscrito e assina a notificação se você quiser. É isso, rapaziada, vamos ao review. O capítulo se inicia bem de onde parou o último, com o Luffy sendo derrotado pelo Kaido. A gente vê lá ele estendido e tá rolando uma situação interessante. Mas antes disso, o Law fala, cara, chegou o meu momento. Parece que eu vou ter que ajudar ele e nessas circunstâncias eu só posso salvá-lo. No capítulo passado, o Derek comentou que eu critiquei o Law por ele não ter sido participativo nesse combate contra o Kaido. Eu acho que dentre aqueles ataques do Luffy, com tanta voracidade, com tanta atenção focada nele, existia qualquer abertura que fosse pro Law tentar interferir em algum momento, sabe? Talvez ele tenha se posicionado como um espectador, esperando realmente ali, tendo esperança no Luffy pra dar um golpe, pra atingir de alguma forma e tudo mais, e não ter interferido. Enfim, foi o Luffy que furou a fila, ele arrebentou o plano ao meio, já partiu pra cima do Kaido com toda a raiva do mundo e criou essa situação que é totalmente desfavorável a eles. O Law ele tentou corrigir ali, de certa forma, mas o Hawkins apareceu atacando pregos de Kairosek, que é realmente um artefato novo no universo de One Piece. E aí surgem várias possibilidades. A gente sabe que os poneglyphs foram feitos pela família Kozuki, ou seja, a galera de Wano, ela teve um desenvolvimento diferente de todo mundo exatamente por ela ser uma ilhota isolada que não tem interferência externa. A tecnologia deles se desenvolveu de outra forma, sendo capazes de fazer poneglyphs, tipo assim, há muitos anos atrás, muitos anos atrás mesmo, e também desenvolveu uma Kairosek de forma tão concisa, que seria no formato de um prego. Ou seja, existem muitas possibilidades do que possa vir a ter de tecnologia em um ano e seja diferente do mundo, porque nem a Marinha, que tem de certa forma um comando ali sobre o Vegapunk, tem balas de Kairosek. E balas de Kairosek são a possibilidade para quem está em um ano por terem pregos. Ou seja, existem coisas aí que o Ben Beckman nesse momento estivesse usando balas de Kairosek e o Kizaru soubesse e tudo mais, por isso que ele evitou o combate. Enfim, pode ser que tecnologias em um ano ainda venham a nos surpreender, ou seja, tem coisa por aí. Inclusive, logo mais aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre duas possibilidades que são bem interessantes. A gente volta ali pro Kaido e pro Luffy e ele tá incomodadíssimo por ter o Luffy observando ele, e aí eu fiquei meio, caraca, o que será que isso quer dizer? Será que o Luffy ele tava com o haki da observação apontado para o Kaido, de certa forma ele estava focado nele, mesmo inconsciente, e por isso o Kaido se sentia observado? Lufão ali, mesmo derrotado, se mostrou capacitado pelo menos a usar o haki do rei. Desmaia alguns randoms ali. E aí, tipo, foi muito legal essa cena, foi muito interessante ver que o Luffy, mesmo inconsciente, ou tipo, no estado de semi-inconsciência, ele tem a capacidade ainda de estar com suas habilidades ativas. Cara, isso foi muito legal, e ainda mais as informações que seguem a isso. Mestre Oden tinha a capacidade de usar o haki do rei, e pela boca do próprio Kaido, nos é informado que o Kid também usa essa mesma habilidade. Mas dois usuários de haki do rei informados pra gente em um só capítulo, na verdade em só uma página. E um ponto negativo aqui que eu tenho que levantar é que eu achei muito incoerente a reação do Kaido ao Luffy, porque ele já tinha falado, esbravejado uma vez com o subordinado dele, tanto que ele uniu ele lá pra cima e falou, vou matar esse chapéu de palha, eu quero ele só pra mim. Ele discute com a Big Mom no Dendemushi, né? Não é assim, Dendemushi? Discute com a Big Mom no Dendemushi falando, eu vou matar o chapéu de palha, eu quero pegar ele, não sei o que lá. Só que tipo assim, na hora que ele teve a oportunidade de finalizar ele, de enfiar a porrada nele, ele deu só uma muquecada, pum, o Luffy caiu no chão desmaiado, mas ele não deu continuidade ao processo do chapéu de palha. Talvez ele quisesse realmente fazer como ele disse, transformar o Luffy em seu subordinado, né? Fazer a quebra do espírito dele para ele se tornar um grande, sei lá, astro principal, quiçá uma calamidade no futuro. Sobre essa questão de quebra de espírito, a gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente, bem no final dessa revisão, porque tem um ponto bem importante a ser tocado em relação a isso. E mais uma vez, a incoerência nas ações do Kaido é quando ele fala que vai deixar o Law pra trás,
e valeu. Só que, tipo assim, isso é totalmente inconsequente e também conveniente, né? Pra história continuar ali girando. Quem sabe se o Kaido vai pra cima do LOL, ele arrebentar ele de porrada. Porém, todavia, entretanto, tem uma desculpa ali bem cabível, que é a relação do Kaido ter estado sóbrio. Ele tava bêbado durante o combate, e aí depois que ele terminou tudo isso, né, o álcool dele deve ter feito assim, ó, e aí ele ficou totalmente sóbrio. Talvez o Kaido ele não lute quando ele não tá bêbado. Talvez quando ele tá 100% sóbrio, ele não entre em combate. Talvez tenha sido assim que ele teve as suas derrotas. Quizá ele se sente mais confortável para lutar quando tá bêbado, se sente mais forte, se sente mais poderoso, acha que o hálito dele de dragão tá mais preparado com o álcool que tá rolando ali dentro do corpo dele, enfim, algumas possibilidades aí que justificam essa ida do Kaido sem caçar o LOL, apesar de que, né, a gente sabe que o Kaido enfiaria a porrada nele em qualquer forma, porque a gente viu o que ele fez com o Luffy. E aí temos uma página que se divide em Bakura e Okobori. Em Bakura, o Hawkins está falando, ah, rapaziada fugiu, eu vou caçar eles. Só que como eu falei, o Hawkins é muito carta coringa nessa saga. Ele tava com o LOL ali na palma da mão com uma Karosek injetada aqui no braço como se fosse uma injeçãozinha e tipo, não pegou ele. O último movimento que a gente vê é ele arremessando a espada dele de palha indo em direção ao LOL e depois a gente corta pra ele falando, ah, eu tenho que caçar eles porque ele fugiu. Isso me soa muito estranho. Me parece realmente que o Hawkins ele tá ali de certa forma passando alguma informação pro LOL ou liberando ele, sabendo que ele tem a possibilidade, o potencial, né, pra juntar uma galera e buscar a derrocada do Kaido. Então, tipo, não vejo o Hawkins como inimigo, não vejo o Hawkins como aliado. Fica aí, porque eu realmente acho muito improvável o Hawkins não ter tido a capacidade de pegar o LOL, sendo que depois ele aparece sozinho no mato. E isso é muito estranho. Em Okobori, o Kinemon ele vai lá pra checar se a nossa queridíssima Otsuru, né, ela tá igual no Tinder há 20 anos atrás. Ele viu a foto dela e falou, pô, beleza, deixa eu dar uma checada. Ele checa e depois ele fala, putz, a gente só vai poder fazer o nosso reencontro depois que a gente resolver todos os nossos problemas. Ou seja, foi bonitinho, né, mano? Foi bonitinho, deve concordar. Vai ser legal quando ver a queda do Orochi e aí o Kinemon poder se reencontrar com ela, montar uma família ali, essas coisas assim, né? Como todos esperavam, ninguém absolutamente morreu ali enquanto o Kaido lançou aquele baforel de calor lá nas ruínas de Oden. Na verdade, nos é informado que a Chino-chan tem a Juku no Mi. Ela tem a capacidade de madurar as coisas, ou seja, ela deixa tudo podrão ali, bicho. Vocês viram como é que ficou? Uma doideira do caramba. E é legal porque os samurais eles têm, né, a Akuma no Mi, o Kinemon, o Kanjuro, todos eles, mas eles chamam de Jutsu. Então será que existe um ritual para você se transformar samurai, em que você tem que consumir uma Akuma no Mi? E como eu disse no início do review, eles são afastados do mundo. O Wano é uma civilização isolada, então eles têm conhecimentos de formas distintas de coisas que a gente considera padrão. A gente fala, a fruta do demônio. E eles falam, a fruta do ritual para se tornar um samurai. Ou qualquer coisa assim. Pode ser parte de um ritual aí muito louco que a gente ainda desconhece, mas vai chegar a conhecer. A gente não sabe, só uma hipótese. Takezinho curto ali que a gente vê o Inuarashi chegando com seus minks. E ele está boladíssimo. Porque a Otama aparece caída no chão, ele nem sabe quem é na real, mas ele só fala que isso é inadmissível ser feito com uma criança tão pequena. Kaido! Eu tô com ele, bicho. O Kaido ele compra a loja das pessoas. Vai levar um muquecão. É verdade. A notícia no dia seguinte já está espalhada pelo país de Wano. Luffy Taro foi derrotado. E aí a gente, claro, né, percebe na caroça, na careta ali da rapaziada, que eu não vou tentar imitar aqui, que eles estão chocados com aquilo, porque foi uma derrota muito breve, foi muito rápido tudo que aconteceu, sabe? Ele chegou em Wano, arrumou a treta, foi derrotado, a informação saiu no jornal, geral tava fazendo seus serviços e tal de boa, como eles estão fazendo há algum tempo, e de repente, pum, toma isso. Luffy aparece e já está derrotado em Wano. Ou seja, careta totalmente justificada. E aí a gente entra com as duas possibilidades que eu falei sobre a questão de Kairosek. O Sop, ele está trabalhando como vendedor de azeite, né? Beleza, uma parada meio aleatória, mas enfim. E o Frank, ele está trabalhando como carpinteiro, que é, na verdade, a profissão original dele, né? O que ele gosta de fazer da vida. E aí, imagina só, algum dos dois, né, que são os mais mecânicos assim do grupo,
aprenderem a utilizar a forma de criação para fazer balas de Kyrosec. Não sei, imagina o Frank soltando uma metralhadora pela mão, ou o Sop usando uma pistolinha, sei lá, uma arma igual o pai, não sei. Mas existe essa possibilidade deles saírem com novas tecnologias. A gente já sabe que quando o Sop desceu de Skypiea, ele trouxe o Dio, ele, enfim, tinha ali novos recursos. Bem provável que eles descubram algum dos dois como se fazer balas de Kyrosec ou outros recursos, como eu falei, de tecnologias avançadas de formas diferentes em um ano, para levar para o novo mundo e aí ter uma vantagem sobre quem não tem esse tipo de tecnologia. Ou seja, eu acho muito legal e é muito provável que isso realmente aconteça. O Zoro tá na resenha por aí comendo sashimi sem pagar, é isso. Então a gente vai para o cenário que vai ser o último desse capítulo, em que a gente está em Udon, que é ali bem próximo das fábricas do Kaido, onde a galera está sendo aprisionada, né? A gente primeiro tem um take interessante, que é de um cara que ninguém sabe se realmente tem um cara ali, tá muito escuro, as pessoas desconhecem ele, ou seja, há quanto tempo aquele cara tá ali? Será mais de 20 anos? Será um samurai de Wano? Pra mim é algo bem provável, porque esses são os figurões que estão aparecendo, né? Então pode ser que seja isso. O Luffy chega bolado, né, derrotado, com Kyrosec nos braços, óbvio, para não poder usar suas habilidades e tal, sendo levado até uma prisão. No meio do caminho, ele dá uma encarada brutal num cara que logo, pá, recebe uma espinha de peixe, que era pro cara ter tirado, mas ele não tirou, enfim. GG, morreu. A gente já percebe que o cara dentro daquela cela tem certo potencial. Tanto pelo mistério ao redor dele, tanto pelos olhinhos dele ali, que, gente, não é do Kid. Aquele não é o Kid, é outra cela. E aí fica uma parada meio interessante. O Luffy é arremessado na cela junto com o Kid e os dois, sem saber que um é outro, o outro é um, prometem a vingança no Kaido. Eles dizem que ele vai pagar por isso, por tudo que ele está fazendo a eles dois. Depois, no finalzinho, a gente vai ver ali que eles se conhecem, eles falam, você é o... E nas entrelinhas a gente já entende. Luffy reconheceu o Kid e o Kid reconheceu o Luffy. Provavelmente ali se inicia aquela aliança, né? Não sei se foi na resposta de palha meu ou no do Derek. A gente falou sobre essa possibilidade, né? Que na verdade era algo bem provável. Que quando se o Luffy fosse derrotado, ele seria levado a uma prisão e lá ele conheceria o Kid. E a partir dali de dentro, eles fomentariam algo para fugir e ter a participação desse Supernova que estava meio oculto ainda na saga, mas a gente sabia que ia ter uma participação bem importante. Entra aquela questão que eu falei lá no início sobre quebra de espírito. Gente, isso não funciona com o Luffy. É óbvio que o espírito dele não vai ser quebrado. A determinação dele é de rei dos piratas. E digo mais, o Kid se bota no mesmo grupo, se inclui ali exatamente como o Luffy, com essa determinação incapaz de se render e curvar a cabeça para alguém. Ou seja, os dois ali juntos não são como Apu, não são como Hawkins, não são como X-Drake. Eles não vão recuar. Eles não vão abaixar a cabeça e de forma alguma se tornarão subordinados do Kaido. Pra questão de caráter, ó, Luffy e Kid só se elevando. Sensacional. Eu achei isso de quebra de espírito muito pontual, porque outros 3 supernovas já abaixaram a cabeça pro Kaido, mas esses dois não. Logo continua ali, a gente vai ver essa tríplice aliança aí com muitas outras pessoas também unidas e vai ser bom demais. Fim do primeiro ato, né? Imagina se a cada 15 capítulos, mais ou menos, que foi o que a gente tem de Wano até agora, for um ato. Aí segundo ato, daqui a 15, aí depois daqui a 30 vai ser o terceiro ato, e toda vez fechar assim. Não sei, me passa uma parada muito legal, eu adorei essa estruturação, muito legal. Esse foi o review do capítulo 924 de One Piece. Se você gostou, deixa aquele like. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por estar até aqui comigo. Valeu!